Olá, gente, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma semana de atividade remota. Hoje a gente vai começar bem com ciências e matemáticas juntinhos, tá certo, gente? Então a tia tá muito feliz e você? Né? Então vamos lá, eu quero que vocês se acomodem, porque a nossa aula vai ser muito legal, vai ser muito interativa, vai ser muito explanativa e explicativa, tá certo? Então vamos lá, o nosso tema de hoje será hábitos saudáveis. Ah, tia, mas o que é hábitos? Que palavra, né? Hábitos? Então, gente, e hábito é a repetição da mesma coisa. É a gente praticar alguma coisa em horários iguais, né? Com atividades repetidas, tá bom, gente? Então, assim, para garantirmos a saúde do nosso corpo e da nossa mente, nós precisamos de algumas atividades rotineiras. O que são atividades rotineiras? Atividades que a gente vai fazer no decorrer do dia, né? Então, nosso corpo só vai se habituar se nós pegarmos essas atividades e praticarmos no mesmo horário. Porque o corpo não vai sofrer com a modificação do horário, ok, gente? Então, a nossa saúde física e mental depende muito dos horários regulados. Nós precisamos ter essa regulação nos horários para que o nosso organismo se habitue, se acostume a viver tudo aquilo. Tipo, eu já acordo para fazer alguma coisa. Vamos dizer, eu vou escovar os dentes. Então, a minha mente e o meu corpo já está acostumado que eu levanto da cama e vai escovar meus dentes. Né? Então, se eu fugir dessa prática nesse horário, o meu corpo vai reagir de alguma forma. Né? Porque o meu corpo já está habituado a tal coisa, tá bom, gente? Então, para que os hábitos venham a acontecer de forma saudável, nós precisamos dos horários. Então, a tia vai citar algumas coisas que traz saúde ao nosso corpo. A primeira coisa é realizar as 5 refeições diárias. Quais são essas 5 refeições diárias? Café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta. 5 refeições. Por quê? Porque o corpo não vai sentir fome, porque a gente não vai atropelar as refeições. Tem gente que acorda e não toma café da manhã, não gosta. Então, quando vai almoçar, o corpo vai precisar de muita comida. Então, isso é uma das coisas que causa o quê? A gordura no corpo, né? As pessoas engordam demais. Ou então as pessoas deixam de comer direitinho durante o dia e quando chegam em casa à noite vão se alimentar. Olha o prato de comida. Então, o corpo não vai trabalhar bem durante a noite. Então, são essas coisas que precisam ser organizadas. Outra coisa também, estudar. Porque estudar, ler, ela vai trazer bem a nossa saúde mental. A gente vai viajar no universo, a gente vai conhecer outros mundos, outros locais através da nossa leitura. A gente vai exercitar o nosso cérebro a aprender algo. Né? Então, estudar também é uma das opções de hábitos saudáveis. Outra coisa é fazer atividade física. Sair de casa, caminhar um pouquinho, jogar uma bolinha, brincar de atividades que movimentem o corpo, tá certo? Então, também é uma das coisas. Outra coisa muito importante é ir ao banheiro todos os dias. Tem gente que tem prisão de ventre e fica uma semana inteira sem ir no banheiro, né, gente? Ou então dá vontade de fazer xixi, você fica ali se guardando para não ir. Então, o nosso corpo vai reagir de uma forma diferente para essas atitudes de não costume ao corpo, porque o nosso corpo precisa ter os horários certos. Quando o cérebro diz que está com vontade, a gente tem que fazer. É isso? Então, além de tudo isso, nós devemos brincar, né? Sejam crianças, sejam adultos, nós precisamos trazer dentro da gente essas brincadeiras, porque as brincadeiras fazem bem ao nosso corpo e à nossa mente. Brincar, se divertir, rir. Outra coisa também é dormir cedo, né? As horas de sono. Ter essas horas de sono, mais de 8 horas, né? 8 horas. Então, se a gente dorme menos do que isso, ou muito mais do que isso, o nosso corpo vai reagir.
o nosso corpo vai ficar preguiçoso, vai ficar com sono, vai ficar mal acostumado. E isso não é legal. Então, assim, a gente tem que ter um horário certo para dormir e um horário certo para acordar, tá bom? Então, para que o nosso corpo se habitue, nós precisamos organizar o que a tia disse? O nosso horário. E é a partir desse horário que a tia vai entrar agora na nossa aula de matemática, falando sobre a medida de tempo, o relógio. Vamos acompanhar com a tia? Olha só, esse é o relógio do sol e essa é a ampulheta. Muitos instrumentos foram inventados para medir o tempo como esses da foto. Mas hoje nós utilizamos o relógio para medir o tempo. Existem diversos relógios, tem o de bolso, o de pulso, relógio no celular, relógio de parede. Podemos ler as horas em 2 tipos de relógio, digital e de ponteiro. O tempo pode ser medido em horas, minutos e segundos. Um dia tem 24 horas. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Esse é o relógio digital. Ele marca 18 horas e 7 minutos. Horas e minutos. Agora vamos ler as horas no relógio de ponteiro. Observe o relógio. Ele indica 4 horas. O ponteiro pequeno aponta para o 4. Ele marca as horas. O ponteiro maior aponta para o 12, ele marca os minutos. Quando está no 12, as horas são exatas, ou seja, 4 horas em ponto. Agora observe esse outro relógio. Ele indica 4 horas e 30 minutos, ou 4 horas e meia. O ponteiro pequeno, que marca as horas, está entre o 4 e o 5. Ele marca as horas. Se ele ainda não passou pelo 5, significa que ainda são 4 horas. O ponteiro grande, o dos minutos, aponta para o 6. Quando aponta para o 6, ele marca os minutos. Temos meia hora ou 30 minutos. Já aprendemos o ponteiro da hora, agora vamos observar como ler os minutos. No relógio de ponteiro aparecem os números de 1 a 12. Eles representam as horas e os risquinhos entre eles representam os minutos. Podemos contar os risquinhos e perceber que leva 5 minutos de um número ao outro. E para dar toda essa volta, leva 60 minutos. Percebemos também que é possível contar os minutos de 5 em 5, pelos números 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60, que volta a ser 0 minutos. Vamos ler essa hora. O ponteiro pequeno está marcando no número 1. E o ponteiro maior dos minutos está marcando no número 5, que corresponde a 25 minutos. Os segundos é o ponteiro mais fininho que anda mais rápido pelo relógio. Em um cronômetro, os ponteiros indicam segundo. O cronômetro é usado normalmente para medir um tempo curto, como uma competição, por exemplo. Cada volta inteira desse ponteiro são 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Vocês viram como é fácil, né? O relógio, os ponteiros, né? Os minutos, os segundos, as horas, é muito importante. Então, que vocês peguem